A paz do Senhor para todos. Hoje estamos finalizando o quarto trimestre. Estamos na lição 13 do quarto trimestre do ano de 2021. E a nossa lição de hoje tem o título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Qual a esperança que o apóstolo tinha? É a mesma que nós temos, que nós devemos ter, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 8, nos diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. A verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. É essa esperança que nos ajuda a lutar cada dia. Mesmo diante das tribulações, diante das aflições, nós sabemos que um dia toda dor passará. Quando Jesus voltar. Não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento, às tribulações que a gente vive aqui na terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Jesus Cristo. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa esperança também. Que aqui sofremos tribulações, perseguições, temos tristezas, mas a esperança que o Senhor um dia voltará para nos levar, essa esperança nos dá força para lutarmos a cada dia, porque a cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. O Espírito Santo que guiava o apóstolo em tudo o que fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Como Paulo disse, combati o bom combate. O apóstolo ele fez uma análise de toda a sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do evangelho, que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Podemos fazer uma análise das nossas vidas, assim como Paulo fez. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. Paulo sabia que ele ia sofrer,
mas ele estava firme na esperança que Jesus voltaria. E toda aquela tribulação, toda aquela aflição, toda aquela tristeza, toda aquela perseguição, um dia iria acabar. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. Temos que ter essa esperança. Se não encontrarmos com Jesus quando ele vir no dia do arrebatamento, se a morte vier antes, temos que ter a esperança, a convicção que nos encontraremos com o Senhor. Essa esperança, essa convicção, essa fé que nos dá força para caminharmos, lutarmos e não olhar para trás. Não desanimar, não voltar à nossa vida de antes. Que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e breve está a sua volta. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar a carreira é a forma como terminaremos. Mais importante é a forma como nós estaremos, como nós vamos estar quando findar, quando Jesus nos chamar. Que nós possamos a cada dia ter mais esperança, ter mais fé, que o Espírito Santo ele nos ajuda. Ele nos ajuda aqui na terra, até que o Senhor venha nos buscar. Durante os anos de ministério, sua fé, a fé de Paulo, permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza de nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus, como está escrito em 2 Timóteo 4:8. Estamos nas mãos do justo juiz. Tudo que fizermos aqui, nosso trabalho não é em vão, não será em vão nada que nós fazemos em prol do crescimento da obra do Senhor. Tudo que fizermos aqui deve ser feito com amor, que o nosso trabalho não será em vão no Senhor. Grande é o galardão que nos espera no céu. Cada um terá o seu galardão. Deus é fiel. Deus é justo. Estamos nas mãos desse Deus, justo juiz. A volta do Senhor, como está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, inicia com uma conjunção, mas para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos
em Cristo na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. A volta do nosso Senhor Jesus se dará em duas fases. Vamos ler aqui. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, que é a igreja de Cristo somos nós, os salvos, aqueles que andam em retidão têm as vestes brancas, não têm as vestes manchadas. Aqueles que andam conforme o mandamento do Senhor, conforme a santa doutrina do Senhor. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor Jesus nos ares. A primeira fase, o Senhor virá. Primeiro, os mortos que morreram salvos, aqueles que serviram o Senhor fielmente, vão ser ressuscitados primeiro. E os vivos, aqueles que estão com a vida reta, que estão seguindo Jesus fielmente, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira fase. Essa fase será invisível, para o mundo não verá, nenhum olho verá, somente os dos salvos, os que serão arrebatados, que verão a volta do nosso Senhor, a primeira fase. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Imagine a confusão aqui na terra quando o Senhor vier na primeira fase. De repente, tantas pessoas sumirem. Se tiver um casal deitado, se um for salvo e o outro não, apenas um ficará. Imagine a reação do que ficar. As crianças que estão sendo alimentadas, as crianças sumirem. Imagine a confusão. E assim por diante, né? Se tiverem dois trabalhando, um salvo e o outro não, o salvo sumirá. Será arrebatado e aquele que está ao lado dele não verá. Porém, a segunda fase, que é a segunda vinda, entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá, como está lá em Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá a segunda fase da vinda do Senhor. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus, como está lá em Zacarias 14, versículo 2, 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo
para implantar o reino do milênio, como está em Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado a grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver acontecendo, a igreja já estará com o Senhor na glória. Os salvos não passarão pela grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Para não estarmos aqui, precisaremos continuar firme, não deixando que nada nesse mundo, não deixando que a vaidade, o desejo de algo do mundo nos impeça de continuar servindo ao Senhor. Que tudo aqui é passageiro, tudo aqui se findará. É glorioso servir ao Senhor. Essa esperança que Jesus voltará e levará um povo limpo de coração. Um povo que não se entrega à vaidade. Esse povo, Jesus levará no arrebatamento. É maravilhoso. Sofremos aqui. Sofremos perseguições, mas sabemos que um dia Jesus voltará e nos levará para a glória. Glória a Deus, aleluia. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial aqui na terra, não estaremos mais aqui. A igreja de Jesus não estará aqui na terra. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo, como está lá em Apocalipse 19, 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do nosso Senhor. Vale a pena sofrer pela causa do Mestre. Aqui as lutas são grandes, as tribulações são grandes, perseguições são grandes, mas a nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se não encontrarmos Jesus no arrebatamento da igreja, se a morte vier em nossas vidas primeiro, nós estaremos com o Senhor quando Ele voltar. Que a Santa Palavra nos garante que Jesus, quando voltar, os mortos em Cristo, os mortos salvos, ressuscitarão primeiro. E a igreja salva será arrebatada. Vale a pena servir ao Senhor, que nós não sabemos que hora, que dia Ele vem. Temos que ter vigilância, vigiarmos, porque mesmo que o Senhor leve mais alguns anos para voltar, a morte pode nos acontecer de uma hora para outra, não é mesmo? E que nós estejamos sempre prontos para encontrarmos com o Senhor. Que o Espírito Santo, Ele nos ajuda. O Senhor nos ajuda a estar sempre pronto.
Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não sabemos o dia nem a hora que nosso Senhor Jesus Cristo virá. Tantos termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Somente nosso grande Deus, somente a Santa Trindade sabe o dia e a hora que o nosso Senhor Jesus voltará. Nós não sabemos e não adianta ficar tentando adivinhar o dia e nem a hora. O certo é nós ficarmos a cada dia preparados para esse glorioso dia. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que, brevemente, o Senhor Jesus Cristo voltará. Não por acaso, em Atos, capítulo 1, versículo 11, há essa gloriosa promessa que diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É uma promessa vinda da boca de Jesus que ele voltará, que ele virá buscar a tua igreja. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa do batismo no Espírito Santo, de falar novas línguas. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta, como está em Atos 1, versículo 11. Jesus prometeu. Jesus breve voltará e buscará a sua noiva. Uma igreja que foi comprada pelo seu sangue. Uma igreja que, quando o Senhor Jesus voltar, essa noiva estiver pronta para ser levada pelo noivo. Glória a Deus, que nós possamos a cada dia meditar mais sobre as nossas vidas, ver se há algo errado em nossas vidas que possa nos impedir de encontrar com o noivo. Que nós não sejamos noiva tola, e sim aquela noiva que está pronta, esperando o Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós nos esforçamos a cada dia
para melhorar a cada dia, para nós nos encontrarmos com o Senhor. Que nada nesse mundo venha a ser trocado por nós, pela nossa salvação. Nossa salvação é o bem mais precioso que nós podemos ter aqui na terra. Nosso Senhor nos faz promessa duradoura. Aqui no mundo tudo é passageiro, tudo passará. Mas as promessas do Senhor não passará. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A bendita esperança de Paulo também deve ser a nossa esperança. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. E Ele levará a sua noiva que estiver esperando a sua vinda. Que estiver com a sua vida pronta diante do Senhor, com as suas vestes brancas, limpas, para encontrar com o noivo Senhor. Andemos, pois, no Espírito, e que essa esperança nos faz, a cada dia, caminhar mais e mais com o nosso Senhor, suportando as aflições, suportando as tribulações. Vamos fazer a obra do Senhor. Que tudo o que fazermos aqui em prol da boa obra do Senhor, nada será em vão. O Senhor tem galardão para dar a cada um. Cada um receberá conforme o seu trabalho aqui na terra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos a cada dia dar mais testemunho do nosso Senhor, falar do nosso Senhor, falar dessa gloriosa palavra do Senhor. Tudo que precisarmos, toda pergunta que nós, qualquer dúvida que nós tivermos aqui, nessa gloriosa palavra, a resposta para tudo. Jesus voltará, Jesus virá buscar um povo limpo de coração. Que nós possamos, quando Jesus vier ou a morte nos levar, nós estaremos prontos, com a vida diante do Senhor, para um dia nos encontrarmos com Ele. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fiquem com Jesus e que Deus te abençoe gloriosamente, ricamente. Amém.